Não, não, complementando só, no discurso do Boto pro elenco, ele meio que deixa de subentendido isso também, PVC. Não dá para saber se era exatamente isso que ele está falando, mas muito provavelmente que ele diz: estou fazendo algo que eu nunca fiz na minha carreira. Eu fiz algo que eu nunca fiz na minha carreira. Algo nessa linha. Enfim. Informação, eu adorei essa informação. Não, mas é importante saber o histórico da pessoa para saber como ela procede, né? Como é o jeito de trabalhar dela. Eu apurei e chequei. Então, esse que é o ponto. Eu duvidei de mim e depois chequei. Nesses clubes, o contexto é bem mais fácil para você tocar um trabalho de início até o fim de temporada, né? Se a gente olhar o histórico do Flamengo, não é um histórico de manutenção de técnicos a longo prazo, né? Mas desse ponto de vista, o Boto foi o primeiro diretor de futebol desde o Luiz Augusto Veloso em 2011 que manteve um técnico de janeiro a dezembro no Flamengo, né? Ele conseguiu. Tudo bem que ser campeão de tudo é mais fácil, né? Ainda assim... Ganhando, exatamente. Ganhando é fácil. Né? Ganhando as coisas ficam melhores, né, Fabiola? Sim. A gente falando dos desafios que Leonardo Jardim vai ter nesse ambiente. No Cruzeiro, não que fosse a mesma coisa, mas ele teve que colocar o dedo dele ali, né? Ele teve um pulso firme, ele barra Gabigol, tem toda a questão do Dudu, falar, no Dudu, então vai pro rival. Ele teve que ter uma atitude mais assertiva ali e conseguiu fazer isso, tanto que o time andou muito bem, foi longe na Copa do Brasil, acabou em terceiro no Campeonato Brasileiro. O Leonardo Jardim, ele tem essas credenciais para lidar com um elenco desse tamanho, com tudo que envolve esse Flamengo? Ô, Lu, os ambientes são completamente diferentes, né? Porque quando o Léo Jardim chega ao Cruzeiro, não só o Pedrinho pai como o Pedrinho filho, que era o diretor de futebol, deram para ele toda a credibilidade, toda a base mesmo para que ele desenvolvesse o trabalho dele, né? Inclusive dando a autoridade para que ele tomasse as decisões de botar um Gabigol no banco, do sair do clube, enfim. Então ele era totalmente respaldado. Não estou dizendo que ele chega no Flamengo sem respaldo, mas ele chega em um outro ambiente nesse momento, né? Então, com o diretor de futebol sendo questionado pela demissão do Felipe Luiz, pelo elenco, né? Aí um presidente que não veio... Eu, pela primeira vez, gente, eu cubro futebol há décadas, eu nunca vi uma demissão de treinador sem ninguém do clube vir falar com a torcida. E com 8-0. E com 8-0 no placar. E não foi revés, não foi derrota, né? É algo realmente inédito, tudo que aconteceu de segunda-feira pra cá, assim. A gente não ouviu o diretor de futebol, a gente não ouviu o presidente, a gente não ouviu ninguém do Flamengo. Nunca ouviu? Eu acho que é o que mais tem no nosso atual futebol ter demissão sem ter coletiva depois. Não, mas que teve. Esse é o ponto que eu ia falar ontem e não falei. A gente é de uma época... E eu sou mais velho, acho que eu sou mais velho dessa mesa, em que presidente da República fazia pronunciamento, técnico e presidente de clube dava entrevista coletiva. Hoje, presidente da República dá entrevista coletiva, presidente e técnico não fazem pronunciamento. É um negócio inacreditável como o mundo se transformou. Não, e assim, às vezes o técnico nem ia para a coletiva, e aí o diretor... Aliás, recentemente, o diretor de futebol vem... para poder não expor o treinador, porque é muita exposição. O treinador dá coletiva, falando de uma final de campeonato, para depois, meia hora depois, ser demitido. Chama na salinha lá. Então, dito isso, o ambiente do Cruzeiro era no início do ano passado, com total respaldo, o Léo Jardim, e agora o ambiente do Flamengo é outro. Acho que o Leonardo Jardim é um cara experiente, provavelmente vai conseguir articular e lidar com essa situação com desenvoltura, mas são clubes diferentes e momentos diferentes, Lu. Ô, Braz, e aí é bom a gente observar, né, como é que ele vai lidar com esses jogadores, né, com os jogadores que ganharam tudo, então óbvio que eles têm muito crédito ainda e estão na história do clube, mas que começaram esse ano, né, com essa imagem um pouco arranhada pelas questões físicas, por não estarem entregando os resultados, né, enfim, essas acusações de estarem abusando da liberdade do técnico anterior, mas quando chega um novo técnico, tudo dá uma zerada no sentido de ele observar todo mundo. Alguns jogadores podem ganhar mais oportunidades. Por exemplo, Pedro não tinha o maior prestígio do mundo com o Felipe Luiz, né? Cebolinha também não, já tinha mostrado sua insatisfação, dizendo que quer ir embora ao final da temporada. O próprio Luiz Araújo também.
Por outro lado, outros que vinham sendo criticados, mas que, aos olhos de muitos, tinham alguma proteção do Felipe Luiz, como é o caso do Plata, do Carrascal, por exemplo. Isso tudo vai ser interessante da gente observar como é que Leonardo Jardim chega para lidar com alguns desses jogadores. Assim, eu acho que em termos de concorrência no time, dá uma zerada aí para todo mundo, né? Os jogadores, de fato, Luísa, existiam jogadores. A gente trouxe essa matéria alguns dias atrás, antes da demissão do Felipe, dizendo que alguns jogadores do elenco não estavam muito satisfeitos, né? Se sentiam injustiçados, avaliavam que, pelo que estavam apresentando em campo, mereciam uma sequência maior no time titular, coisa que não vinha acontecendo, essa sequência, né, de titularidade. Tinha muita alternância, né? E às vezes nessa alternância eles eram mais preteridos do que escolhidos. E aí com a mudança de treinador zera a competição interna. Mas eu acho que o primeiro grande desafio do Leonardo Jardim, grande desafio, repetindo, é ter que lidar com esse ambiente e botar panos quentes nesse ambiente. De um ambiente de racha, vamos dizer assim, do elenco com a diretoria. Então ele chega num ambiente pesado nesse momento, fora a necessidade de entregar, do imediatismo de entregar resultados, né? Pela cobrança da torcida, muitos protestos jogo a jogo aí recentemente, de cobrança por resultados. Ele já vai estrear nessa pressão aí contra o Fluminense e um eventual insucesso contra o Fluminense. Ele já chega na pressão ali total no Flamengo. Não estou tirando o partido de ser certo ou errado, estou dizendo como funciona as coisas no Flamengo, como vai ser em caso de uma não vitória domingo. Tem coisa que, assim como o Abel falou no outro dia, que ele é assim, pronto, eu sou competitivo, e ele tem o compromisso de tentar mudar e melhorar, tem coisa que o Flamengo tem que tentar ser melhor do que ele foi no passado. Por exemplo, estou falando do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim pode começar campeão carioca e pode começar com uma trajetória incrível de 5, 6, 7, 10 vitórias consecutivas. A passagem dele pelo Cruzeiro não foi assim. Ele estreou com derrota para o Democrata, depois ele empatou 2 vezes com o América e perdeu a decisão nos pênaltis e não classificou. Ficou fora da final. Ficou fora da final. Ele perdeu para o Mushuki Runa do Equador, dentro do Mineirão. No início ele estava sendo super criticado no Cruzeiro, depois que as coisas andaram. Foi eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana. No grupo tinha o Mushuki Runa, que ganhou do Cruzeiro no Mineirão. E o trabalho dele no Cruzeiro foi muito bom. Só que o início foi muito difícil. Então, repito, não estou dizendo que vai ser assim no Flamengo. Estou dizendo que você aposta num novo treinador que tem um currículo, que foi semifinalista de Champions, que eliminou o Manchester City do Guardiola, que revelou o Mbappé, fez explodir o talento do Mbappé. Tem uma série de qualidades que fazem você trazer esse treinador. Você não vai medir esse treinador nos primeiros 5 jogos. Você trouxe o treinador para a temporada 2026. E com o sarrafo lá em cima, né? Com uma expectativa. Então já chega com uma pressão, né, Rodrigo? Qual é esse... Que Flamengo espera o que espera do Leonardo Jardim nesse início? Vai ter essa pressão. Eu acho até que a final agora do estadual, a pressão está muito... Digamos assim, o resultado vai ficar muito mais na conta do BAP e do Boto, que fizeram a troca, do que o Leonardo Jardim, que chegou hoje, quarta-feira, né? Eu acho que é irreal você chegar no domingo e falar assim, a atuação foi uma merda contra o Fluminense e a culpa do Leonardo Jardim, né? O cara não vai ter treinado o time, né? Mas, e se ganhar, também ele vai ter um mérito que é parcial, né? Agora, o que o PVC está falando, ele tem razão. Inclusive, digamos assim, início claudicante que ele tem é porque ele tem um sistema de jogo muito específico que tem algumas contradições com o sistema do Felipe, né? Que é um jogo com menos posse de bola e mais direto. O do Felipe é com muita posse de bola. Eu acho até que a forma como eles, digamos assim, marcam é parecida. A pressão lá na frente, enfim, o time sobe. Isso aí é até parecido, mas a pressão pós-perda, mas a forma como o time ataca é bem diferente. Não vai ser de uma hora para outra que os jogadores do Flamengo vão se adaptar. Eu diria que até com o cenário que o PVC está traçando é o mais provável. Que o time demore alguns jogos, algum tempo para se adaptar. O cenário mais improvável é a coisa andar de uma hora para, assim, rapidíssimo. Eu só estou falando, não estou dizendo que não vai acontecer, mas se a gente olhar
Com os dados postos, o mais provável é que demore um tempo para se adaptar ao estilo dele, que é bem diferente, esse estilo mais direto. Ele posiciona um volante só atrás e não dois, como faz o Felipe. Tem alguns ajustes ali que vão ter que ser feitos e que vai demandar. Agora, esse sofrimento vai se dar já com o Brasileiro em curso e já iniciando a primeira fase da Libertadores. Então, a margem de erro dele é pequena, de fato. É pequena. Só uma informação. O Boto já era entusiasta do Leonardo Jardim desde a época da Europa lá, né? São conterrâneos portugueses. O Boto já era entusiasta dele desde os tempos que o Jardim ainda estava na Europa, antes de vir para o Cruzeiro. Aí eu apurei, porque por mais que ele fosse entusiasta do trabalho do Leonardo Jardim, o primeiro contato foi de fato ali quando o processo de renovação do Felipe dá uma arrastada. Ali o Flamengo fez o primeiro contato com o Leonardo Jardim, mas no momento ele não topou, e aí voltou esse contato agora, antes do Felipe Luiz ser oficialmente demitido, né? Mas só para lembrar, assim, o Boto já era entusiasta dele há bastante tempo. Dá pra gente entender o que mais atraiu o Leonardo Jardim, na verdade, assim, o que mais o Flamengo viu no Leonardo Jardim, porque, assim, é esse o cara para substituir o Felipe Luiz, ou Rodrigo? Assim como ele citou que o Braz citou que o Boto tem essa relação e esse entusiasmo, o Flamengo já tinha tentado o Leonardo Jardim muito antes, bem lá atrás, né? O Leonardo Jardim foi indicado pelo Jorge Jesus quando ele saiu como um cara que podia vir para o Flamengo e seguir o trabalho. Na época, o Leonardo Jardim dizia que nunca não ia sair da Europa, não via nenhum sentido em vir para o futebol brasileiro e acabou vindo para o Cruzeiro no início do ano passado. Então, é uma coisa que já parece meio cantada lá de trás, né? Essa entrada. Mas tem todas essas questões de adaptação. Não vai ser um negócio fácil. É um técnico de muito alto nível, mas vai ter uma questão para se adaptar e pode ter uma questão com alguns jogadores que ele acha que não se encaixam, como aconteceu lá com o Dudu e o Gabigol, embora o Dudu e o Gabigol fosse uma situação bem específica ali, né? Foram contratados por valores milionários, já não estavam entregando dentro do futebol que custavam, e aí ele precisou, simplesmente botou no banco, mas a gente sabe que não é um técnico que fica muito refém de jogador. Se ele entender que não está rendendo dentro do sistema que ele quer, ele põe no banco. Uma coisa também, teve uma oportunidade de mercado aí para o Flamengo que eu acho que pesou. Porque o staff do Leonardo Jardim comunica a todos os clubes, e eu estou falando isso também porque eu falei com outro clube que tentou o Leonardo Jardim, quer dizer, sondou, e o staff passava aos clubes que o Jardim ia voltar a trabalhar, né, ou voltar a ouvir as propostas em março. E aí, tanto que bate, inclusive, com a data aí que o Flamengo fecha com o Leonardo Jardim, né? Início de março. Então, o Flamengo sabia que o Leonardo Jardim ia voltar para o mercado agora em março, e aí botou tudo na balança. A situação do Felipe Luiz, entendeu que a coisa não estava andando e sabia que o Leonardo Jardim ia voltar a trabalhar. Eles foram no Leonardo Jardim. Agora a demissão Resta saber se não foi uma oportunidade para o próprio Leonardo Jardim, né? Se ele não decidiu que ia voltar em março porque ele estava vendo que alguma coisa ia acontecer ali em março, né? O Jardim foi... O Jorge Jesus foi sucessor do Jardim no Sporting. Quando o Jorge Jesus saiu do Benfica, ele foi para o Sporting e o Jardim era o técnico anterior do Sporting.